Olá, depois de muito tempo a gente aqui não se encontrando, tive uns probleminhas aí de resfriado, esse tempo de Curitiba não colabora, mas agora então vamos retomar aqui a nossa incessante descoberta pelas novas regras do direito previdenciário. Eu vou continuar falando para vocês sobre as aposentadorias que eu deixei, porque foi aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição que eu diria que vai terminar numa ocasião, porque se o requisito vai ser idade para se aposentar por tempo de contribuição, então naturalmente que tempo de contribuição com o tempo vai acabar. Você vai ter que ter um mínimo de idade para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, naturalmente que só tempo de contribuição, depois de passadas as regras transitórias, então a gente vai ter que ter o requisito idade. Vou apresentar essas informações no período adequado, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de mencionar. As novidades estão muito constantes. Saiu a medida provisória 905 de 2019 e essa trouxe uma importante alteração que eu gostaria de comentar nesse momento com vocês, que é a alteração em relação ao acidente de trabalho não ser mais considerado o acidente de trajeto. Então, a medida provisória veio e revogou lá na Lei 8.213 de 91, onde dizia que acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho. Bom, aí tem várias vertentes de interpretação. Você pode entender que se o acidente de trajeto depende de considerações onde a empresa tem que investir na saúde do trabalhador, investimento em normas de medicina e segurança, o trajeto independe das relações da empresa. Então, quando a empresa contrata um trabalhador, ela contrata para que ele comece a trabalhar num determinado momento, é quando registra o ponto, e aí ele começa a trabalhar a partir daquele momento que começa a contar a jornada de trabalho para ele. E há vertentes que entendem que a partir do momento em que você saiu de casa e está no trajeto para ir trabalhar, isso já se subentende como acidente de trabalho em razão de que a empresa assume as atividades, o risco das atividades econômicas. Então isso foi uma importante alteração, claro, medida provisória, né? A medida provisória a gente já sabe que tem um prazo de validade, ela tem lá os 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, a gente vai ter que cuidar que foi bem no período aí em que pode haver, né, o tempo estendido do recesso e é algo temporário. Então, a partir do momento em que a medida provisória foi publicada, acidente de trajeto não tem mais o reflexo no acidente de trabalho. Portanto, não teria CAT por parte da empresa, não teria estabilidade na parte trabalhista, não teria os depósitos do FGTS também na parte trabalhista. O FAP das empresas já não teria desde abril de 2017. Então, antes até da reforma trabalhista, foi publicada uma resolução do INSS excluindo o acidente de trajeto no cálculo do FAP das empresas. Então, isso não tem nada a ver com caracterização de tempo à disposição do empregador. Ele mudou o conceito na legislação previdenciária, onde caracterizava acidente de trajeto como acidente de trabalho. Como medida provisória, a gente vai ter que aguardar a aprovação no Congresso para ver se isso vai se transformar numa legislação ou se essa medida provisória vai ser alterada novamente. Isso é uma alteração
considerável no campo da esfera empresarial, porque os reflexos não apenas mais previdenciário interferem, mas também os reflexos trabalhistas para o trabalhador. Aí é uma questão de análise do ponto de vista de qual é o critério de o trajeto interferir na característica do acidente de trabalho. Será que a empresa conceder o emprego e ainda fornecer o trabalho, o fato do trabalhador estar no trajeto para ir trabalhar, é considerado acidente de trabalho ou não? Então tem aí doutrinadores entendendo, defendendo que o acidente de trajeto não pode se descaracterizar acidente de trabalho, e existem entendimentos contrários. Vamos aguardar aí a resposta do processo aí da tramitação no Congresso para ver se essa provisoriedade que está acontecendo sobre o acidente de trajeto vai se transformar na legislação. Então isso é uma medida provisória. Quem se acidentou após a data da publicação da medida provisória não é acidente de trabalho, acidente de trajeto. Se a medida provisória perder eficácia, volta o acidente de trajeto ser acidente de trabalho. E aí existem várias polêmicas nesse sentido, que a gente pode ver em um outro determinado momento, num outro encontro que a gente venha ter aqui nas nossas conversas aqui pelas redes sociais. Um grande abraço e até logo!